Bem-vindo à nossa primeira aula prática do curso de Eletrônica, disciplina Eletrônica Básica. Eu sou o professor Wellington Lafontaine, sou professor deste módulo do curso de vocês, e a nossa primeira aula prática é a que vocês devem ter aqui nas mãos, intitulada Diodo Semicondutores. Qual que é o objetivo dessa aula? A gente estudar o comportamento, ou melhor, comprovar o comportamento do diodo em frente ao circuito. Lembrando que o diodo ele é um dispositivo semicondutor, ou seja, ele conduz se estiver corretamente polarizado. Então, na nossa montagem, nós vamos estudar as configurações possíveis de você ligar um diodo de forma que ele conduza ou não conduza uma corrente elétrica. Essa aqui é a nossa montagem. Bem simples, nós temos então uma fonte, ela está ajustada, a fonte de tensão ajustada para 12 volts. O circuito é um circuito série em que o positivo da fonte eu liguei no diodo, do diodo por sua vez ligado no resistor de 680 ohms. Eu deixei o circuito aqui aberto para a gente fazer então a medição de corrente. Bom, o primeiro circuito da prática é o circuito no qual o diodo está ligado o cátodo no positivo da fonte. Nessa situação, como vocês puderam ver na nossa aula, que o diodo está reversamente polarizado. Isso significa que ele funciona como sendo uma chave aberta. Portanto, o que espera-se nesse circuito é que não circule corrente. Então, o voltímetro a gente vai ajustar para medir então corrente, colocando aqui na escala de 10 amperes. A gente vai então fechar o circuito que está aberto, lembrando que o amperinho está ligado em série com o seu circuito. Ele indica, portanto, uma corrente de 0. Por que isso mesmo? O diodo está ligado no cátodo dele, no positivo da fonte. Mas como que eu consigo identificar isso no diodo? Ele tem uma marcazinha, a maioria deles uma marcazinha cinza, e essa marca cinza representa esse terminal cátodo. Bom, e se a gente então quiser fazer o diodo conduzir? Eu vou agora simplesmente inverter. Ele estava no cátodo ligado na fonte, eu vou então agora inverter. Passa agora, está o anodo ligado na fonte, positivo nele, e o cátodo eu vou ligar agora no resistor. Fazendo a ligação, nós temos um fechamento aqui. Observe que eu não mexi nada mais no circuito, a não ser simplesmente trocar o sentido de ligação do diodo. Agora nós observamos que ele está indicando uma corrente aqui. Nessa escala aqui, ele está indicando uma corrente de 16 miliamperes. Este valor é esperado? Bom, eu tenho 12 volts e um resistor de 680 ohms. Se eu fizer essa divisão, vai dar mais do que 16 miliamperes. Então, por que deu só 16 e não 17 miliamperes? O diodo, por sua vez, enquanto estiver conduzindo, ele vai ter uma queda de tensão em cima dele de um valor que nós vamos comprovar agora. Eu mudei a ligação. Agora eu vou passar a medir a tensão. Ajustei aqui para medir tensão. Esse voltímetro ele já ajusta uma alta escala dele automaticamente. Então eu vou pegar, eu estou agora trabalhando nesse circuito, lembrando que eu inverti o diodo. Eu tenho anodo na fonte, ou seja, positivo no anodo, e o cátodo está como se diz, no menos positivo. Nesse caso aqui, o diodo, quando ele conduz, eu preciso vencer uma barreira de potencial dele, que ela vai valer de quanto? Eu esqueci, eu tinha colocado aqui para fechar
para medir a corrente, eu esqueci de fechar o circuito, lembrando que ele estava aberto quando o APM estava ligado aqui. Agora sim. A gente observa que existe uma queda de tensão de anodo para cátodo de 0,7 volts. Esta é a barreira de tensão que o diodo precisa de que seja vencida para que ele assim então conduza. O que significa isso? Se você aplicar uma tensão menor do que 0,7 volts, você não consegue fazer o diodo conduzir. Então, nesse caso, a gente pode comparar esse diodo com uma chave. Só que ela é uma chave que você só vai conseguir que ela feche, claro, se ela esteja primeiramente polarizada adequadamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você polarizou corretamente, mas não atingiu ainda os 0,7 volts dele, ele não vai conduzir. Ou seja, vence a barreira de potencial, ele conduz. Então, se você calcular a corrente aqui, nós podemos fazer a corrente do circuito, ela vale 12 volts menos a queda no diodo dividido pela resistência, 680 ohms. E isso vai dar uma corrente de 16,6 mA. Como nós podemos ver, só para deixar bem fixado, vou voltar a medir a corrente, mudei aqui agora no perímetro, eu vou abrir o circuito, lembrando que eu tenho que abrir porque eu tenho que inserir um perímetro em série. Apenas para conferir aquela corrente, o caminho da corrente, positivo da fonte, passou pelo diodo, passou pelo resistor, fechou negativo da fonte. 16,6